MSBN com você. Oferecimento. Escola Betel, educando com fé, amor e esperança. Matrículas abertas para o berçário, maternal, educação infantil do nível 3 ao nível 5, ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Rádio Betel FM 104.9, tocando o melhor da música gospel, informações de tudo o que acontece no mundo e muito mais. Livraria Betel, aqui você vai encontrar produtos evangélicos. Bíblias, livros, artigos para crianças, objetos de decoração e muito mais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no programa MSBN com você. E temos que aproveitar, né, que temos um pastor aqui que veio de Cuba, bem longinho, para poder estar conversando conosco. E ele veio mais uma vez, aceitou conversarmos aqui um pouquinho, trazer um pouquinho mais de como que é. E olha que bacana, dessa vez a esposa também dele, a Carmen, vai estar aqui conosco, falando também um pouquinho sobre como ela trabalha, né, junto com o pastor. Então, pessoal, aguarde que vocês vão gostar. Estamos de volta com o programa MSBN com você. E como eu já tinha dito, né, vamos estar aproveitando um pouquinho mais, né, com o pastor Moisés de Prada, que ele é lá de Cuba. Como já dissemos aos outros programas, né, que ele era biólogo, né, já está há bastante tempo na obra de Deus ali, trabalhando, né, no departamento missionário ali de Cuba. E hoje a gente trouxe aqui para vocês, né, a esposa dele para estar contando um pouquinho de como é também a família ali deles sobre Cuba, porque é bacana, né, gente, a gente pegar um pouquinho de experiência de pessoas de fora, assim, trazer isso para nós, não é mesmo? E muito prazer, né, é muito bom estar aqui com vocês novamente, né, pastor? E você ter aceitado a estar participando conosco. ¿Tem compreendido? Sí, agradezco mucho a MSBN esta invitación de poder compartir sobre la familia en Cuba. Ela agradece, né, a MSBN por esse convite de estar falando um pouco sobre a família de Cuba, né? Irmã Carmen, me diz um pouquinho, é difícil, né? Acredito que esposa de pastor, né, está sempre acompanhando todo o trabalho, né? Eu sei que é um pouquinho desafiador. E conta um pouquinho sobre o que a senhora vê de desafiador sobre tudo isso. Sí, realmente la vida de los pastores es algo desafiante porque son las 24 horas del día. No podemos cerrar puertas ni negar una palabra de consuelo o de consejería a alguien que lo necesita, tal vez en un momento difícil. É realmente desafiador, falando dessa vida de esposa de pastor, porque é 24 horas por dia e eles não podem negar, né, quando alguém bate na porta, seja a hora que for, eles têm que estar sempre, né, dispostos com uma palavra. Entonces hay que tener un equilibrio, porque el evangelio es eso, un equilibrio. Tem que ter um equilíbrio, né? Porque o evangelho é isso, né? É equilíbrio. Entonces, pues hay que llevar la familia, el matrimonio y también esa parte ministerial. Por isso, né, tem que levar a família, né, o matrimônio, né, essa parte ministerial que é muito importante. Vocês têm filhos? Sí, tenemos 2 hijas que ya crecieron y ya tienen sus familias las 2, pero fueron pequeñas. Y allí comenzó nuestro ministerio, bien pequeñas ellas. Tem 2 filhas, né? Mas as 2 filhas já constituíram família também. E daí que começou o ministério delas, né? Foi desde pequenas, né? O ministério delas. Y cuando había que el pastor salir a una reunión o a pasar un curso de teología, yo tenía que enfrentar a las niñas, la iglesia, la casa.
E quando o pastor estava ausente, tinha que fazer algum curso, né, ela que tinha que estar enfrentando sempre a casa, né, as crianças, a igreja, né, total. Pero cuando se lleva la familia junto al ministerio, Mas quando se leva a família junto com o ministério, se le lleva esa enseñanza de lo que Dios puede hacer en sus vidas, se leva esse ensinamento, né, de que Deus pode fazer na sua vida. Tener ese tiempo con los niños siempre, llevándole la palabra. Ter esse tempo com as crianças, levando a palavra para elas também. Y muy importante ese tiempo de calidad, vamos a llamarle, de que aunque tú seas el pastor de tus hijas, tengas el tiempo de papá también, que puedas jugar con ellas, que puedas tener ese tiempo de comunión con los hijos. E ter esse tempo de qualidade, né? Porque além de ser pastor, também ele é pai, né? E tem que ter esse tempo com as crianças, brincar, né? Estar ensinando, educando, né? É desafiador, né? Eu vejo assim que o pastor tem feito muitos projetos, tem viajado bastante, sim, né? E as crianças têm, por vocês terem iniciado quando eles pequenos, né? Então, eu acredito que eles cresceram vendo tudo isso e toda essa evolução, não é mesmo? Eles hoje, eles estão também trabalhando na obra? Amén. Sus hijos se encuentran trabajando en la obra también. Sí, él en ocasiones, voy a hacerle un testimonio, una de mis hijas, ellas siempre danzaban en la edad de juveniles, danzaban en la iglesia y un día algo sucedía en la coreografía y se empezaron a reír en la coreografía y cuando después ya pasó todo, el pastor puso en disciplina a su hija porque se estuvieron riendo en la coreografía. Y hoy ellas recuerdan eso y dan gracias a Dios porque es una enseñanza para ellas, que su papá es su papá, pero en ese momento era una disciplina como pastor. Ela foi assim, um testemunho que ela tem para falar sobre a filha, que ela sempre dançava, participava da igreja. E numa das danças que teve alguma brincadeira, ocasionou risadas, e foi um momento que o pastor teve que chamar a atenção e ela entender, né, que naquele momento ele não era o pai, e sim o pastor, e que no momento estava chamando a atenção, como pai e como pastor. Como todos os filhos de pastores, né, têm um pouco para conseguir compreender que tem que separar algumas situações, porque são muitas pessoas acabam, né, seguindo como exemplo, né? É uma dificuldade grande, né? Muitas pessoas falam, filho de pastor sofre. Sí, porque sí, eso también, a veces la congregación quieren que los hijos de pastores tengan un comportamiento de pastores. E não, são niños. A congregação tem esse pequeno problema, né? Fala que os filhos de pastor têm que ser pastores também. E não é bem assim, né? São adolescentes, niños. São crianças, adolescentes. Mis hijas actualmente, una con su esposo, son pastores auxiliares de sus pastores. Y el otro matrimonio, ella es levita y su esposo también es levita, toca la batería en la iglesia. Sirven al Señor y tenemos 3 nietos preciosos. Ai, que gostoso. Ela falou que tem uma das filhas e o marido auxiliam, são pastores auxiliares, né? Auxiliam os pastores. A outra filha também com o marido são levitas, né? E eles tocam a bateria, tocam instrumento nos cultos, né? Ajuda nos Agora que eles estão crescidos, né? Tem a família deles. A senhora está acompanhando mais o trabalho do pastor, né? Así es, así es. Ahora pues no nos separamos porque también nos dedicamos más tiempo como matrimonio, pero ya a esta edad uno quiere andar con su pareja y también es de bendición porque él a quien le dice, mira, ¿qué tú crees esto? O siempre hay una consulta, ¿no? Y creo que sí, que el resultado de tantos años de ministerio lo ves en tu familia, lo ves en tu matrimonio y realmente
como estamos diciendo, el tiempo a veces no alcanza porque el ministerio es fuerte, pero también es muy lindo. Es muy lindo poder compartir con tu pareja hasta el último día, como dice el Señor. Todas las experiencias. Sí, porque realmente los hijos son eso, es un tiempo, es un regalo de Dios, pero es hasta un día que ellos ya hacen su familia, su vida, pero el esposo, la esposa es para toda la vida. Eles estão, né, ele fala assim que agora eles têm 3 netos lindos, maravilhosos, né? E que, sim, agora que os filhos já estão crescidos, eles, né, já não dependem mais deles, eles têm mais tempo, né, como casal, né, no matrimônio, né, exercendo, e que agora eles estão colhendo os frutos, né, daquele trabalho ministerial, né? Porque o matrimônio que eles têm é o colhimento dos frutos, os filhos, né, os esposos das filhas, né, todo o fruto que eles estão colhendo agora, que tem sido difícil, mas que o matrimônio deles agora, a vida dela é acompanhá-lo onde o pastor vai, e o desafio agora é outro, mas que disse que é com tempo para eles mesmo. São fases, não é mesmo? Fases. São fases que a gente tem que ir percorrendo e sempre se adaptando, não é mesmo? É como pérola escondida no mar. Você não é cauda, você é cabeça, onde quer que for. As promessas de Deus não vão morrer. Se Ele prometeu, confia, Ele não vai te esquecer. Mesmo que o azeite ovelhas venham perecer, Deus ainda faz o teu celeiro se encher. É como pérola escondida no mar. Colégio Betel, educando com fé, amor e esperança. Matrículas abertas para o berçário, maternal e educação infantil, do nível 3 ao nível 5. Ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Ótima infraestrutura e qualidade de ensino, profissionais capacitados e um método de ensino que contempla o todo na vida dos alunos, desenvolvendo valores, atitudes e senso de justiça, essenciais ao convívio social, solidário e ético. Colégio Betel, Rua Raul Pompeia 128, Guarapuava, Paraná. Livraria Betel. Aqui você vai encontrar produtos evangélicos como Bíblias, livros, artigos para crianças, objetos de decoração e muito mais. Tudo o que você procura em uma livraria no segmento cristão, você encontra na Livraria Betel, fornecendo e distribuindo produtos com excelência, que façam a diferença na vida das pessoas. Livraria Betel, em Guarapuava, na Avenida Manuel Ribas 1985, próximo ao quartel do Exército. Estamos de volta aqui com o programa MSBN e aqui está o pastor e sua esposa, né, que ela tem compartilhado um pouquinho de como estar acompanhando o trabalho do pastor. E eu queria tirar assim uma curiosidade, pastor, que eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar comigo e com todos que estão assistindo aqui, alguma experiência, né, que o senhor tem chamado a atenção, mais recente, por exemplo, né, que tem acontecido, que te chamou a atenção. Son muchas experiencias, Paula, Ana Paula, de las que hemos tenido nosotros como pastores ya
de muchos años en Cuba. Son disímiles experiencias. São inúmeras experiências que tivemos como pastores em Cuba, são visíveis, né? Hemos visto familias que han estado destruidas, restauradas, Vimos famílias destruídas que foram restauradas, matrimonios que han estado rotos completos, volver a ser matrimonios felices. casamentos, matrimônios que estavam completamente quebrados, né? Foram refeitos novamente. Padres que han dejado a sus hijos y volvieron a restaurar su familia, su hogar. Pais que deixaram a família, deixaram os filhos, voltaram novamente né, a reconstituir a família. Y milagros maravillosos que se han dado dentro del templo, E, o dentro de la iglesia. e milagres né, que têm acontecido dentro da igreja, Le, dentro do templo. le voy a contar uno específicamente. Vai contar um em específico. Tenemos un niño en ese momento tenía 6 años, Tinha um menino de 6 anos naquele tempo, que se estaba hemodializando porque sus riñones no funcionaban. que fazia de Hemodiálise, transfusão, né? hemodiálise, porque os rins não funcionavam mais. Estábamos nosotros dando una escuela dominical Estavam numa escola dominical y la madre se acerca a mí y me dice, pastor, quiero que ore por mi hijo porque tiene que ingresar para hacer un trasplante de riñón. Uma mulher chegou no pastor e falou assim, pastor, quero que você ore pelo meu filho, porque nesse momento ele vai ingressar para fazer um transplante. Transplante de rim, De né? riñón, sí. Y bueno, levanté la iglesia, pusimos nuestras manos sobre el niño y empezamos a orar. Ele levantou a igreja, prontamente levantou a igreja, levantaram as mãos e começaram a orar sobre a criança. Yo seguí dando mi escuela dominical. Ele continuou dando a escola dominical. Al otro día el niño debía ingresar en el hospital. No dia seguinte, a criança era para ter entrado. La mamá lleva al niño al médico y la doctora le dice, mira, esta es la cama donde tiene que ingresar tu hijo. A mãe leva a criança no hospital, a doutora fala, esse aqui é o número da cama que o seu filho vai ficar. Y el niño le dijo, no mamá, yo no voy a ingresar. E a criança fala assim, não mãe, eu não vou entrar. A mí Dios me sanó. A mim, Deus me curou. Ayer cuando el pastor oró por mí, Dios me sanó. Disse, ontem, quando o pastor orou por mim, foi lá que Deus me curou. La doctora trató de decirle, sí, está bien, pero tiene que ingresar, tiene que pasar para la cama. A doutora né, falou, tudo bem, mas você tem que entrar para dar entrada. La mamá le dijo, si mi hijo dice que Dios le sanó, Dios le sanó. Nesse momento a mãe falou, se meu filho falou que Deus o curou, então Deus o curou. La doctora le dijo, es su responsabilidad porque su hijo está precisamente en una fase de muerte si no se hace el trasplante. A doutora falou que a responsabilidade era toda da mãe, porque a criança se encontrava numa fase que realmente precisava de transplante. Y la doctora le dijo, está bien mamá, vamos a hacerle algunos análisis para que usted vea que su hijo tiene que hacerse el trasplante. Vamos a hacer algunos análisis. Nisso a médica propôs para a mãe que teria que fazer uns exames né, para comprovar que realmente o filho precisava desse transplante. Y cuando le hicieron los análisis, la doctora empezó a llamar a otros médicos. Quando fizeram os análises, a doutora começou a chamar outros doutores também, outros médicos. Y le dijo, quiero que vean esto porque esto es un milagro. Chamando os doutores, falando que para olharem, porque isso aqui era um milagre. Né? Porque este niño tenía parálisis total y sus riñones se habían contraído y eran pequeños. Que essa criança era para ter feito um transplante, porque os rins tinham se comprimido, já não usava, já tinha paralisado totalmente, e então ele tinha se comprimido. Y ahora sus riñones estaban normal y funcionando al 100%. Quando fizeram a análise novamente, os rins estavam no tamanho normal e funcionando 100%. Milagros como ese vemos cada momento en Cuba, en cada servicio. Milagres como esses que eles têm Gente visto. sanada de cáncer, gente sanada de SIDA, gente sanada de problemas de los nervios, gente sanada de huesos en las columnas. Pessoas que foram curadas do câncer, da AIDS, da coluna, né, da coluna, posturas. En la COVID ahora, cuando pasó esta pandemia, prácticamente Cuba no tenía medicamentos. Na época do Covid, né, da pandemia, Cuba praticamente não tinha medicamentos. Y la gente nos llamaban, pastor, tengo la COVID. Y yo me movía allá.
y orábamos por las personas. Para que seja. Chegava um membro da igreja, um irmão da igreja, chegava no pastor e falava assim: pastor, eu tenho Covid. Aí o pastor prontamente ia até o local, pastor. Íbamos, orábamos en las casas por las personas Iam lá, oravam pelas pessoas y Dios hacía milagros. e Deus fazia milagres. Jesucristo es el mismo, dice la palabra, la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e do amanhã. Por tanto, Él no ha cambiado. Não, ele não mudou. Los milagros que vemos en la palabra Os milagres que ele vem na palavra son los milagros que hoy también podemos vivir. são os milagres que hoje também podemos viver. El que cree, Aquele que acredita, todo le es posible. tudo lhe é possível. Por tanto, creemos que el Señor sigue haciendo cosas maravillosas. Por isso ele acredita que Deus tem feito tem feito e fará, né, coisas maravilhosas. Que maravilha, né? E a irmã tem acompanhado tudo isso, né, irmã? Que bacana. Tem visto muitos milagres acontecendo. Isso é uma fé inagualável, né? Principalmente por ser uma fé de criança, né? Porque as crianças muitas vezes não conseguem compreender muito certas situações. E ali foi a questão da fé. Ele acreditou e realmente aconteceu que Deus fez um milagre na vida dele, não é mesmo? Quando a gente tem fé, irmãos, como diz, né? A fé move montanhas, né? Então, ali realmente a fé dele moveu o que não precisaria mais fazer a cirurgia, não é mesmo? Irmã, sabe o que eu tenho curiosidade de saber assim também? Porque eu acredito que a senhora tem presenciado esses milagres, né? Tem presenciado muitas coisas acontecendo no decorrer desse tempo. E a irmã também tem passado algo que tenha marcado, alguma experiência assim que tenha marcado no coração da irmã? Entendeu, pastora? Sí, sí. Yo tuve una experiencia en mi propio cuerpo. Ela teve uma experiência no próprio corpo. Hace unos años me detectaron un nódulo en un seno Faz uns anos, né, foi detectado um nódulo no seio. y clamamos y pedimos a Dios. Clamaram e pediram a Deus. Y cuando fuimos, que me hicieron el análisis. Sí, E depois de ter feito a análise, fue el ultrasonido. ultrassom. Para la gloria de Dios era agua, no era un nódulo sólido y no tuve que operarme. Diz, pela glória de Deus, foi um nódulo que só tinha água, né? Não precisava de cirurgia. Y así fue, todo pasó y no tuvo que llegar a cirugía. Graças a Deus que nada aconteceu, né? Não teve que passar por uma cirurgia. Acredito que nesses períodos, né, nessas experiências que até mesmo tenham compartilhado, né, com os membros ali que estão participando nos cultos, isso aí tem aumentado mais a fé deles, né? Amén. Tem trazido mais esperança para eles. Então, eu vejo que o trabalho do irmão, da irmã junto, tem sido de só avançar, só crescer cada vez mais. E eu creio que vai ter muitos projetos ainda sendo realizados, não é mesmo, pastor? Así es. Yo creo que la iglesia tiene que entender de que los cultos no pueden ser normales. Ele acredita que a igreja tem que entender que os cultos não podem ser normais. Nosotros no podemos llegar a la iglesia simplemente para escuchar la palabra e irnos para nuestra casa. Diz que nós não podemos chegar na igreja apenas para ouvir a palavra e ir embora para casa. Nosotros tenemos que entender que tenemos que llegar a cada servicio de la iglesia esperando un milagro de Dios. Nós temos que ir para a igreja esperando sempre um milagre de Deus. La gente tiene que salir de allí no solamente llena de la palabra, sino también con un milagro de Dios. Diz que não somente temos que sair da igreja com a palavra, mas sim temos que sair com um milagre de Deus. Siempre oramos por las personas, buscamos que le pedimos quienes están enfermos y siempre oramos por las personas. Nós sempre procuramos saber quem estão doentes, né? E sempre estão orando pelas El pessoas. evangelio es buena noticia para salvación, O evangelho é uma boa notícia para a salvação. buena noticia para sanidad, Boa notícia para a sanidade. buena noticia para restaurar la familia.
boa notícia para restituir a Es família. la buena noticia que hoy tenemos, la mejor que hoy tenemos. É a melhor notícia que Es nós la gran temos. perla, como dice Jesús. É a pérola de Deus, né? A pérola de Jesus. Que maravilha, né, pastor? Que gostoso, né? Pastor, eu gostaria muito de poder agradecer mais uma vez o senhor ter aceitado, né, estar aqui contando um pouquinho mais sobre, né, o trabalho de Cuba e até mesmo essa experiência da irmã também, né, que foi um momento de fé, um momento de oração, um momento que fez se aproximar mais de Deus. Gostaria de agradecer muito a irmã também por ter aceitado, né, poder estar aqui conversando conosco, trazendo um pouquinho mais aqui para todos que estão assistindo. Pastor, agradeço de coração mesmo. Sí, para nosotros, los cubanos que hemos estado acá, agradezco tanto al pastor Antonio, porque ha sido un vínculo muy fuerte, al pastor Saulo en los Estados Unidos, que fue el primero que conocimos, el hijo del pastor Antonio. Y el estar aquí en este evento internacional para nosotros fue muy lindo, y poderle dar una palabra a la iglesia del Brasil y a todo el pueblo, para nosotros de Guarapuava, fue realmente muy, muy especial. Agradezco a MSBN con você, porque realmente nos ha permitido entrar a los hogares y hablarle al corazón del pueblo. De modo que gracias a ustedes, a ti, a Ana Paula, que insististe que yo estuviera o que estuviéramos acá. Gracias por este momento tan precioso, tan lindo. Quero agradecer, né, ao pastor Antônio, ao pastor Saulo, filho do pastor Antônio, que foi em Cuba. Né, quero agradecer a MSN com você por ter essa oportunidade, ter vindo aqui, ter levado uma palavra para o povo brasileiro, né? E agradeço, né? Agradeço a Ana Paula, né, pelo convite, da esposa estar aqui também. E que novamente, em breve estarei novamente aqui, né, pastor? Se Deus quiser, né? Tem sido gostoso, né, irmã, passar aqui? Sí, gracias. Muchas gracias por permitirme estar aquí, tocar cada hogar brasilero. Y quiero también hacer un llamado a las familias pastorales. Pastores, tengan en cuenta a sus hijos. Sus hijos necesitan de ustedes. Eu quero agradecer muito a MSBN pela oportunidade de estar levando a palavra nos lares. E ela quer fazer um chamado, né, para os pastores para que olhem pelos seus filhos, né, deem aquela atenção. Sí, las familias pastorales tienen que cuidar de sus familias, porque primero sacerdotes en nuestros hogares y después sacerdotes en la iglesia. Tem que olhar pelas famílias, né, pelas famílias pastorais, porque o sacerdote tem que olhar primeiro pela sua família e depois pelas famílias dos outros lares. Sí, un abrazo a sus hijos, escuchar cuando ellos quieren hablar, es muy importante para nuestros hijos. Né, saber escutar, dar um abraço, né, e principalmente estar sempre, né, escutando o que eles estão nos falando. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Busquemos la fortaleza en Cristo. Busquemos lo que Dios tiene para nosotros. Dios les bendiga mucho a toda la familia en Brasil. Gracias. O Filipenses 4, qual que era? 3. 13. No Filipenses 3, ele disse que tudo podemos naquele que nos fortalece, né? E agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, né, levando essa palavra para todo mundo. Pessoal, podemos aproveitar, né, bastante aqui o pastor, a gente aproveitou bastante, né, pastor? Até mesmo pôde estar levando a palavra de Deus em algumas congregações daqui de Guarapuava, né? Ele teve bastante pessoas que pôde ter essa oportunidade de poder estar escutando o pastor aqui também, e a esposa também está acompanhando em todas as programações. Tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui nesse programa, tá? Agradeço muito por vocês terem acompanhado. Acredito que teremos uma outra oportunidade quando o pastor retornar aqui ao Brasil, porque o pastor vai estar voltando para seu país, em Cuba, e quando ele puder
voltar aqui para o Brasil, eu gostaria muito, pastor, que o senhor pudesse estar participando mais uma vez aqui conosco, né? Porque foi muito bom poder estar compartilhando isso com vocês. Encerramos aqui o programa, mas antes disso, pessoal, eu peço para que vocês acompanhem lá nas redes sociais, tá? Não esqueça que temos também a nossa página no Instagram, lá no Facebook e no YouTube também, tá? Encerramos por aqui e até o próximo programa MSBN com você.